Amém. Irmãos, Lucas 18, versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pedimos graça e misericórdia, Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, não olhe, Senhor, nossas transgressões. Nesse momento que o Senhor venha nos perdoar e venha observar o sangue de Cristo que remiu os nossos pecados e as nossas falhas, que redimiu nossas transgressões. Eu peço que o Senhor venha nos visitar, que a sua palavra venha fazer morada em nossos corações e também aquilo que for a sua vontade, aquilo que lhe apraz nessa noite, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse versículo 8 que nós lemos aqui, ele vem muito de encontro com a vida espiritual de muitos de nós. Por exemplo, Jesus disse assim, olha, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas aqui tem um contexto, aqui tem uma introdução, isso aqui tem um cenário que ilustra uma história. E esse contexto, ele vem lá do capítulo 17. A partir do verso 20, Jesus ele é interrogado pelos fariseus. Qual era a pergunta dos fariseus? Que numa pergunta essa que nós não fazemos no dia de hoje. Por exemplo, quando haveria de vir o reino de Deus? Você já se perguntou isso? Quando vai vir o reino de Deus? Quando vai ser o reino de Deus? Quando que eu participarei do reino de Deus? Resposta de Jesus muito simples. Eles vêm aqui, ó, verso 21, verso 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E aí morre a questão. Aí Jesus responde, nós entendemos o quê? Se não vem com o que é exterior, é porque o reino já está sendo instaurado. Na onde? No interior. Jesus não estava ali? Ele não era o rei? Ele não é o nosso rei, com o qual nós concordamos isso até biblicamente? Ele é o rei. Então, se o rei está no lugar, aquela parte já faz parte do reino. Se Cristo mora em você, dentro de você, você já participa do reino de Deus, amém? Com princípios do reino, cumprindo os afazeres do reino. Então, nós temos um rei, e esse rei habita em nós, e nós, como discípulos, andamos conforme as ordens desse rei. Então ele fala, não é exterior, é interior. Você vai ouvir muita gente dizendo, como ele vai responder aqui, olha, ele está ali, ele está aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É Jesus dizendo, o rei está aqui. Se o rei está aqui, ele já está governando. Ele já está instaurando os seus ensinamentos, ele está instaurando os seus desígnios, o seu propósito. Cabe a nós andar em conformidade. Nos evangelhos você encontra um versículo que diz assim, não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo maior que o Senhor. Cabe ao discípulo ser como o mestre, e o servo ser como o Senhor. Para nós, irmão, não precisa ser mais. Só basta ser como. Só precisa andar como ele andou. Só precisa fazer o que ele ordenou, da forma como ordenou. Amém? Somente isso. Isso é o que cabe a nós. Por isso Jesus diz, o reino já está aí. Eu já instaurei o reino. Eu já inaugurei o reino de Deus. Ele não é do lado de fora, como muitos dos judeus esperavam. Alguém que viesse com um braço de ferro, vestido com armaduras de guerra, para combater o Império Romano, para livrar o povo da mão do imperador. Era isso que eles esperavam. Alguém que chegasse imponente, num cavalo branco, com o seu exército, e falasse, olha, agora vamos destruir o Império Romano. Vocês estão muito enganados. Meu reino não é desse mundo. Eu não estou preocupado com o império. Eu não estou preocupado com o governo A, com o governo B.
O que eu estou preocupado é em saber se o meu reino foi inaugurado dentro de vocês. Amém? Essa era a questão dos fariseus. E ele explica isso. Ó, o fim dos tempos, qual é a dúvida de vocês? A vinda súbita do reino, ela vai ser assim, ó. Com verso 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Qualquer um poderia parar e pensar, peraí, por essa geração? Pela nossa? Mas quem que esse homem está falando? Já que eles não reconheciam Cristo como rei, eles não reconheciam Cristo como Salvador, mas um blasfemo, alguém que estava blasfemando o nome de Deus. Mas por que primeiro convém que ele padeça muito? Por que convém que ele seja reprovado por essa geração? Aí ele dá duas comparações. A partir do verso 26, ele fala assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Aí você tem que voltar. O que aconteceu lá nos dias de Noé, para Jesus agora usar como referência, como o dia da sua vinda? Está percebendo, irmão? Vocês estão comigo aqui? O que aconteceu lá nos dias de Noé, que agora no tempo de Jesus ele menciona um fato histórico? Aí nós vamos lá ver o que aconteceu nos dias de Noé. Noé, ele era o pregoeiro da justiça. Eu gosto dessa palavra, pregoeiro da justiça. O que aconteceu na época de Noé? Qual que era o cenário de Noé? Gênesis 6:11 até o 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne, todo ser humano, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Qual que é a ordem? Juízo. Vai morrer geral. Mas Noé, tem uma ordem para você. Construa a arca. Deixa a arca preparada. E pregue o juízo. Pregue o dilúvio. Pregue que virá chuva. Pregue que o Senhor está irado com essa geração. Pregue que o dia do Senhor virá. Pregue que isso aqui vai acabar. E quem não se converter, quem não der ouvidos às suas palavras, será extirpado da face da terra. Os irmãos lembram da reação do povo? Que choveu o quê? Nem orvalhar orvalha. Orvalha é aquela garoinha, irmão, que você acorda de manhãzinho, você olha aquela graminha molhada, aquilo ali é orvalho. Nem isso tinha. Aí Noé vem falar que vai chover, vai vir um dilúvio, que vai inundar. Esse homem está ficando louco. Resultado, somente Noé, o oitavo pregador, o oitavo homem daquela geração, foi salvo. Por quê? Ele ouviu a palavra de Deus, e ele não se contaminou no meio de tudo aquilo ali. Se você olhar segundo o livro de Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro diz assim: e Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Tá vendo? O que aconteceu no tempo de Noé? Pregação, arrependimento. Não se corrompam com esse mundo. Não se enveredem com isso. Não se deem à violência. Não venham se extirpar da palavra, dando ouvido somente às coisas dessa terra. A aplicação com o texto de Jesus, você pode ver, a volta está iminente. E muitos estão preocupados com a vida comum e não percebem o juízo próximo. Aqui você vê, por exemplo, que as pessoas, elas casavam e davam-se em casamento, bebiam, comiam, não tinham preocupações, não somente com coisas dessa terra.
Isso não é uma coisa saudável? Comer, beber, casar e dar-se em casamento? Não é normal? Normal. Mas qual é o problema disso tudo? É tirar o olho do temor de Deus a respeito dessas coisas. Então aquelas pessoas, elas tinham o quê? Nós vamos viver, né? Nós vamos fazer tudo que nós temos que fazer, nós vamos casar, nós vamos comer, nós vamos beber. Amém, glória a Deus. E vamos tirar Deus disso. Vamos tirar Deus disso. E o que importa para nós é agora. E o que estava próximo de chegar? O dilúvio. Noé. Aí Jesus vai e ele continua. A comparação, verso 27 dos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Aí nós vamos também o verso 28. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar sobre a terra. Agora nós vamos ver o que aconteceu nos dias de Ló. Não muito diferente nos tempos de Noé. Aqui você tem o quê? Um pecado exacerbado da prostituição. O pecado da imoralidade sexual, do orgulho e do descaso com Deus. Você não vê as pessoas assim hoje? Você pega de um lado, como no tempo de Noé, as pessoas são somente terrenas. Só pensa nas coisas da terra. Aí você lembra dos tempos de Ló, que além de ser terreno, eram orgulhosos, promíscuos, tudo que é de imoral, tudo que é de ruim, tudo que traz orgulho, tudo que põe um descaso com as coisas de Deus, tinha nos tempos de Ló. O profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49 e 50, Ezequiel diz assim: e eis que foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Está vendo? Um povo soberbo, um povo que tinha fartura, um povo ocioso. Irmão, se eu não tiver nada para você fazer, você vai caçar um problema, irmão. Você pode ter certeza disso. Os crentes que mais dão problema é quem não faz nada. As famílias que mais têm dor de cabeça, você pode dar uma analisada, você olha para você ver. Quem que mais enche a paciência do outro? Quem tem tempo para isso? Quem está envolvido no trabalho, ele tá envolvido para quê? Para produzir. Você entra na empresa lá, quem que mais vai fofoca do outro? Quem mais está? Ansioso. Eu que estou ansioso. Ele não tem o que fazer, ele arruma. Ele começa a ver. O outro, o que está fazendo? Vou lá contar para o chefe. Mas como é que ele viu? Ele estava à toa. Ele estava à toa, ele estava com excesso, abundância de ociosidade. E ele estava o quê? Esse povo de Sodoma e Gomorra estavam soberbos. Nada chega a mim. Eu tenho abundância, eu estou bem. Conhece alguém assim? Eu conheço. Eu estou tranquilo, eu não preciso de ninguém, portanto eu não vou fortalecer a mão do pobre e do necessitado. Conhece alguém assim? Eu estou bem, é o que importa? Eu estando bem, não importa o vizinho. Eu estando bem, não importa aquele que está do meu lado. Essa foi a abominação de Sodoma. A gente vê as imoralidades, mas a Bíblia diz, esta foi a iniquidade, foram soberbos, eram fartos de pão, tinham tempo livre e nunca fortaleceu ninguém. Nunca fortaleceu ninguém.
Judas, no capítulo único, verso 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E para nós seria a condenação. Eles tinham o quê em comum? Os dois tempos, de Noé e de Ló. Basicamente a vida de Ló agora. Uma vida material, a vida do pessoal aqui de Sodoma e Gomorra. Vida materialista e rotineira. Tudo é agora. Tudo é o para agora. Tudo é o que eu preciso para agora. Tudo que é material é meu. Jesus destaca que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Tudo aonde? Tudo aqui. As coisas da terra era com eles mesmos. Como que eles foram pegos? Um juízo súbito e devastador. Quando Ló sai, cai o fogo e cai o enxofre. Juízo. E nós devemos pensar nisso. Isso não pode ser esquecido da nossa mente, irmão. Nós não podemos viver uma vida somente regrada para as coisas terrenas. O juízo de Deus veio de forma repentina e só escapou aqueles que deram ouvido. No caso, Ló, que ouviu os anjos e se preparou. Que ouviu os anjos e deu voz à voz daqueles anjos. O ponto de vista dos dois. Rotina da vida normal. As pessoas viviam despreocupadas, focadas apenas no presente. Se é assim, só penso no hoje, só penso no agora. A corrupção dos dois tempos, moral e espiritual. Violência e imoralidade, orgulho e indiferença. Olha as qualidades deles. Olha as qualificações. O destino, juízo repentino. Quando ninguém esperava, veio a destruição. Olha esse povo. Olha alguns crentes como vivem. Quer saber, irmão? Não quer saber se Jesus vai voltar amanhã. Eles continuam pecando. Eles não querem saber se Deus está vendo. Eles continuam fazendo. Eles não querem saber se aquilo ali vai trazer prejuízo para o nome de Deus. Eles querem ser felizes. Imoralmente, diante das suas violências, os seus narizes empinados, com a sua indiferença com o pobre. Não é assim? Ele não quer saber. Nos dois casos, você tem uma minoria preservada. Eu sempre digo isso aqui, sem medo de errar. Você não vai encontrar muita gente no céu, não. Não vai. Só se olhar o cenário mundial. Tanta gente que tem. Quem for para o céu, irmão, serão poucos, porque são poucos os que estão guardando fielmente a sua coroa, para que ninguém as tome. Só Noé, sua família foram salvos, só Ló e as suas filhas escaparam. Exemplo para a segunda vinda de Cristo, alerta para a vigilância e a preparação espiritual. Nós vamos chegar lá em Jesus, no que ele disse. O livro de Pedro, mais uma vez, segundo Pedro 3, do versículo 3 e 4, diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, ou seus próprios desejos. E o que esses homens vão dizer? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E não é isso que às vezes nós chegamos a pensar? Será que Jesus vai voltar mesmo? Essa promessa que Jesus vai voltar, você já não ouviu algum comentário referente a isso? Jesus vai voltar não. Mas que demora? Desde os primórdios, irmãos, isso era uma dúvida que tinham entre eles. Porque se ele foi e voltasse no dia seguinte, já foi e voltou. Primeira e segunda vinda. Mas já se passaram 2025 anos. E nós estamos aqui. Firme na onde? Firme nas promessas do meu Salvador. Você está nessa? Eu estou nessa aí. Estamos esperando. E você não tem hora que tende a dar uma fraquejada? Será que vai vir? Será que vai ouvir?
será que essa promessa vai se cumprir? Será que vale a pena todo esforço? Será que vale a pena toda dedicação? Será que vale a pena eu sair tanto das coisas desse mundo por uma promessa, por uma palavra, por profecias que me disseram, por palavras que são escritas nesse livro? Será que vale a pena? Será que isso vai realmente acontecer? A Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a palavra não passará. Não passará. Aí Jesus ele conta uma parábola de um juiz. Ele conta assim, nós vamos entrar no capítulo 18, verso de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está vendo que a vinda do Senhor, a preparação espiritual, ela tem um ingrediente importante chamado oração. Oração. A vinda do Senhor, ela vai ser súbita, ela vai ser precisa, ela vai ser visível. Não vai ser como você viu nos filmes. Do nada só vê a roupa caída no chão. Não vai ser assim. Todo olho verá. Cadê esse monte de roupa aqui? Que foi do adolescente que deixou jogado. Não é um corpo que sumiu do nada. Não é. Alguém vai ver aquelas pessoas, o povo barulhento. Alguém vai ver aqueles irmãos da Bíblia embaixo do braço. Alguém vai ver aqueles malucos que pregoavam pelos telhados. Alguém vai ver aqueles que pregavam nas esquinas com as caixas de som. E o pessoal fala, vai, que bando de bobo, para que fala tanto? Para que grita tanto? Alguém verá esses santos voltando para casa. Isso será visível. Aí Jesus fala assim, olha, existia um juiz iníquo. Irmão, pelo amor de Deus, não assemelhe esse juiz a Deus. A Bíblia diz um juiz iníquo. E a Bíblia diz que esse juiz, ele não temia homem nenhum. Na cabeça desse juiz, ele já era Deus. Não temia Deus, não temia homem nenhum. Mas aí Jesus fala assim, mas nesse contexto do juiz, tem uma mulher, tem uma viúva lá. E essa viúva, ela ficava dia e noite no pé desse juiz. Fazendo o quê? Julga minha causa. 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 Você já está ficando irritado comigo, né? Que eu só comecei à noite. Imagina alguém, dia e noite. Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Jesus fala, olha, esse juiz, ainda que ele não temia ninguém, ainda que ele não tinha o temor de Deus, ainda que ele não se importava com ninguém, ele atendeu aquela mulher. Para quê? Porque o medo, a preocupação desse juiz, que aquela mulher já estava molestando ele. Ela estava causando moléstia nele, ela estava enchendo a paciência dele. E ele atendeu aquela mulher. Ele diz, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune de novo. Ela fala assim, pelo amor de Deus, gente, dá um celular na mão dessa criança para parar de dar um sossego. Já ouviu isso? Já fez isso? Só que ele não dá um celular na mão daquela mulher. Ele falou assim, criatura, o que você quer? Que eu não aguento mais você ficar aqui pedindo. Ele atendeu. O homem nico. Aí a parte boa agora, irmão. Pega o mistério aí, ó. Esse é mistério para quem gosta de mistério. Verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles.
Você está orando, irmão. Pelo amor de Deus, está orando. Não está acontecendo nada. Você não fala, mas cadê o Senhor? Aonde que o Senhor está que não chega? Aonde que o Senhor se encontra que não vem e não arrebata logo o seu povo para cessar esse sofrimento? Para acontecer o que está escrito no Apocalipse, o Senhor vai enxugar toda lágrima. O Senhor vai julgar essa terra e nós estaremos com o Senhor. Não tem esse pensamento? Não é possível que você ore, Deus já responde você toda vez, irmão. Você passa por algumas coisas, orações de anos já, orações de tempo. Senhor, salva aquele parente. Senhor, abre aquela porta. Senhor, visita o fulano. Senhor, me ajuda com essa necessidade. Você está lá anos orando. Senhor, o Senhor não está me ouvindo aqui. O Senhor não está me vendo. Nós temos que aprender que isso aqui, irmão, que a oração nossa, ela não deve ter um prazo de validade. Ela não deve desfalecer. O verso 1. O dever de orar sempre e nunca cessar. Talvez você está com aquela oração que Jesus falou lá no sermão. Ora, quando você for orar, vai para o seu quarto. Isso é uma ordem de um momento específico. Paulo fala, orai sem cessar. Você vai passar o dia inteiro no quarto? Você tem cacife para isso? De ficar 24 horas enfurnado dentro do quarto? O que ele está dizendo? É orar sempre, sem cessar. Você está lá lavando a sua louça? Lavando o pratinho gordurento aqui. Oh, Senhor, obrigado por esse prato. Amém? Obrigado pela comida. Senhor, lembra do fulano? Lembra da minha necessidade, Senhor. Está aqui. Você está aqui, ó. Ô, juiz. Dia. Aí chega a noite. Ô, juiz. Eu estou aqui ainda. Juiz. Tem alguém aí? Você está lá. Não tem quem não atenda. Pega o vizinho mais antissocial que você conhece. Fica lá. Ele vai sair, nem que for para xingar você. Mas vai sair. É isso aqui. O que Deus quer de nós, que Jesus está ensinando aqui, é que Ele vai encontrar, no dia da vinda, alguém ainda aqui, ó. Ô juiz, cadê o senhor? Atende eu aqui. Estou esperando o senhor me atender. Estou esperando o senhor vir. 10h30, o juiz não atendeu. Vou dormir. Dorme, no outro dia ele acorda. Juiz! Cadê? Estou aqui. 8 horas. Não atendeu, vou lá. Ele está orando, está andando para a rua. Senhor. Só que eu não estou lá no meu batuto, no negocinho, mas estou aqui. Por que o senhor não me respondeu ainda? Estou esperando. Filho, sabe aquele filho impertinente, que ele não tem paciência para nada, que é tudo na hora? É isso que o Senhor quer de nós. Senhor, ainda estou orando, Senhor. Cadê o Senhor? Senhor, cadê? A palavra moléstia, você vai gostar. A palavra moléstia, ela quer dizer... Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar. Por que ele escolhe uma viúva para falar disso? A viúva, irmão, ela tinha uma situação muito difícil. Lembra lá de Elias, ou de Eliseu, agora me falha a memória aqui, que tinha uma viúva que ela estava, Eliseu, né? Estava sem o marido. E o que ia acontecer com ela? Ela ia perder os seus filhos. Ia perder os seus filhos. Porque a primeira coisa que uma mulher ela tinha, quando ela perdia o seu marido, era uma dependência econômica, fragilizada. O marido era o provedor, provia para ela e para os seus filhos. O marido falece, aquela viúva agora fica sem o provedor da casa, sem ele. A viúva e os filhos ficam sem sustento, ficam sem abrigo, ficam sem quem pudesse ser por elas. Se não houvesse um parente próximo, que para nós é conhecido como o parente remidor, para ajudar, havia risco da miséria. Tanto que tem uma ordem no Antigo Testamento, é que se o marido
morresse, o irmão casava com a mulher viúva e dava sequência à descendência. Outra coisa, tinha uma lei chamada levirato e herança. Deuteronômio 25, 5 e 6. Se um homem morresse sem filhos, como eu disse, o irmão deveria casar com a viúva para gerar descendência do falecido. Se havia filhos, a herança normalmente ia para eles. Mas ainda assim a viúva ficava em posição frágil, dependendo da graça dos filhos. Amém? E o terceiro ponto da viúva: se houvesse dívidas e o marido deixasse essas dívidas, os credores podiam levar os filhos como servos para o pagamento. Ele está me devendo, dá um menino, vai trabalhar para pagar. Como você vê aqui em 2 Reis 4:1, foi o exemplo que eu dei de Eliseu, porque o credor queria levar os seus 2 filhos como escravo. Então ele dá o exemplo de alguém necessitado, de alguém que não tem tempo para perder. Você tem tempo para perder, irmão, com a sua necessidade? Senhor, eu preciso que o Senhor atenda, Senhor. Senhor, atende. E você está lá. Você está lá. Aí o juiz Inigo, ele pega e fala assim: mas que moléstia de mulher. Deixa eu atender logo. A palavra moléstia, ela vem no Novo Testamento com a tradução de hipopiase. O que é hipopiase? Vem de upo, debaixo, ops, olho. Você vai pegar o mistério. Literalmente, bater debaixo do olho. Dar um soco no rosto. No sentido figurado do Novo Testamento significa causar incômodo, afligir, atormentar, importunar intensamente. Vocês estão entendendo, irmão? Estão entendendo? Golpear fisicamente, como um boxeador batendo. Metaforicamente, cansar alguém, desgastar, incomodar até o limite. É a moléstia. É a moléstia. Você tem tido esse posicionamento diante de Deus? É impossível que você acerte o rosto de Deus como lutador de boxe. E mesmo que fosse possível, você não faria isso. Assim creio. Eu não faria isso. Então entendo, pelo amor de Deus, irmão. Não vá sair falando coisa que eu não falei. O que eu estou falando? Da oração. É ter a perspicácia do lutador. Senhor, estou aqui. E a primeira. Senhor, de novo. A segunda. E vai batendo em oração até que ele te escute, te responda. É esse tipo de fé, de confiança, de resiliência, de persistência que não se vê mais. A pessoa ora uma ou 2 vezes, se o senhor quiser fazer, o senhor faça. A necessidade não é de Deus, não, irmão, é nossa. A necessidade da vinda não é do Senhor, é nossa. Nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Nós somos necessitados do amor de Deus. Nós somos necessitados que o Senhor volte e recupere a sua igreja, e traga e arrebate a sua igreja. Essa palavra moléstia vem do mesmo grego que Paulo escreve em 1 Coríntios 9, 27, quando ele fala que ele esmurrava o corpo dele e reduzia o corpo dele à escravidão. Antes, essa palavra aqui significa que ele se golpeava duramente para disciplinar com rigor. Você tem seguido a sua vida de oração dessa maneira? Eu me golpeio com rigor. Não quero orar. Mas essa carne, ela nem que vá apanhando, ela vai orar. Nem que for golpeando, ela vai orar. O juiz não está dizendo que a viúva ia bater nele.
Você acha que a viúva, indefesa, ia chegar no juiz e falar assim, bote a lata aqui para o senhor ver. O senhor já não vai levar uma. Mas a insistência estava deixando aquele juiz exausto, incomodado, pressionado, porque essa mulher batia nele, chamava ele, e ele não estava conseguindo descansar, porque aquela mulher não parava de orar. George Miller, um crente no Senhor, ele orou por muitas pessoas. Algumas, ele viu a conversão. Outras só foram se converter após a morte dele. Mas o que ele fez? Importunou, bateu, chamou. Senhor, 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 estou aqui. Senhor, não esquece de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, vem. Senhor, venha julgar minha causa. Senhor, se levante para o Senhor me ver. Senhor, venha cá. Senhor, não me deixe sozinho. Você tem orado com essa insistência, irmão? Você tem tido esse ímpeto? Porque a oração, e escute isso, você vai passar a maior parte da sua vida esperando uma promessa de Deus. Você vai passar a maior parte da sua vida aguardando. Por isso o salmista diz, eu esperei com paciência. Mas eu já estou esperando, porque eu estou com paciência. Se eu tenho paciência, eu espero. Mas o sentido é, eu esperei esperando no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere, se prepare para esperar. Mas o nosso mundo hoje ele é rápido, ele é rasteiro, é tudo para ontem, é tudo para agora, e é tudo cada vez mais urgente, cada vez mais rápido. A gente não quer esperar. Jesus fala assim, digo-vos, porém, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele vai achar alguém nesse calibre? Ele vai achar alguém com essa característica aqui? Que faz propósito de oração? Senhor, o Senhor não voltou hoje, mas a causa está lá. Senhor, os céus não se abriram ainda, tem a causa lá. Senhor, não esquece de mim. Senhor, que golpeie o céu com oração, que golpeie a sua vida para orar. Você pode ver um outro exemplo de 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Quem que está lá? Ana, mulher do Elcana, mãe do profeta Samuel. Estava lá Ana. Senhor, eu sou uma mulher estéril, Senhor. Mas eu queria um menino, Senhor. Eu queria um filho. Está lá aquela mulher, Senhor, passando por mim, esbanjando seus filhos, Senhor. Ouça a minha oração. Até o dia que o Senhor abriu a madre de Ana. E ela estava onde? Orando. Golpeando o templo com orações, ao ponto do sacerdote Eli olhar e falar, essa mulher da Belda. Não é isso? Essa mulher está meio... não está mais para lá do que para cá. O que está falando ali? Mas Deus ouviu o quê? A perseverança daquela mulher. Deu para ela Samuel. Dando a ela Samuel, Deus deu a Israel um profeta. Os frutos da nossa oração podem mudar gerações. Os frutos da nossa dedicação podem mudar vidas. Você pode ver, por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46
ao 52, um homem chamado Bartimeu, a Bíblia diz, e vieram para Jericó, e saindo ele para Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele está fazendo aqui? Começou a bater. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Estou aqui, ó. E muitos o repreendiam para que calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Vamos fazer uma comparação aqui, irmão. Tira essas muitas pessoas que ficavam ali, ó, fica quieto, cara. Para com isso. Você é só um mendigo, para de encher a paciência do homem. Tira essas pessoas, tira eles. E coloca os seus problemas aqui agora. Talvez os seus problemas estão assim com você. Talvez o demônio está aí no seu ouvido falando, que orar o quê, rapaz? Larga a mão de ser bobo. Você fica aí falando por nada aí. Na sua frente só tem um colchão fedido. Você está ajoelhado nesse negócio. Para com isso. Olha seus problemas tudo lá de novo. Você fica aí atormentando o mestre com esse pedido mesquinho. Esse negócio que não tem sentido nenhum. Para que você fica orando tanto desse jeito? Vai dormir, cara. Amanhã você vai acordar cedo. Para com isso. Mas quanto mais o povo mandava ele ficar quieto, mais ele gritava. Mais ele pedia. E cada vez mais ele ficava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Irmão, se fosse eu, mas eu ia sair daqui numa marra. Nossa, você não tem noção. Eu ia sair igual o Kiko ali, ó. Ouviu-me? Ouviu-me agora. Tem bom ânimo. Levanta-te. Que ele te chama. Mas não era para ficar quieto? Não era para parar de incomodar? Não era para parar com isso? Deixa eu ir lá agora. Porque é agora que ele vai me ouvir. E Jesus falando, disse-lhe, o que queres que eu te faça? O que você acha que esse homem queria que Jesus fizesse para ele? O pastor Cláudio Duarte, muito humorista, ele diz que talvez que aquele homem ia pedir um cão-guia. Mas não. Você tem que falar, irmão, o que você quer. Tem que falar o que você quer. O homem não era cego, não era nítido que ele queria o quê? Enxergar. Talvez, para você, é nítido que você tem dores. Mas tem que falar o quê? Senhor, o que me incomoda são as dores. Senhor, o que me incomoda, Senhor, são as dívidas. Senhor, o que me incomoda é o filho. Por quê? A gente se adequa a qualquer situação, seja boa, seja ruim. Você se adequa, irmão, em comer o mês inteiro, o ano inteiro, arroz e feijão. Você se adequa à situação. Você se molda a cada situação da sua vida. Você é assim? Você é essa moeba, essa massinha de modelar. Você vai. Até você... tá doendo, mas não é muito. Tá endividado, mas não é tanto. O filho é ruim, mas não é muito. Então você tá ali. No banho-maria, você fala, Senhor, essa situação me incomoda. E orar por isso. Você tem isso? Esse homem era nítido, que ele queria ouvir. E Jesus chega para ele e fala, Senhor, o que é que eu te... Senhor, olhinho que eu possa ter vista. Que eu possa enxergar. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pelo caminho. E eu finalizo agora com a principal parte da mensagem.
Pedro diz, mesmo capítulo 3, a segunda epístola, a partir do verso 8 e 9. Meus amados, não ignoreis uma coisa. Vocês que oram, que são homens e mulheres de oração, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quantas vezes você orou na sua pressa nervosa, querendo Deus te respondesse amanhã? E você acha que Deus está preso no seu tempo? Você acha que Deus está preso aqui? Você acha que Deus está aqui, preso no seu tempinho? 8h24. 8h24. Eu tenho que ir lá ver a oração do fulano. Irmão, você acha que Deus está preso no Cronos? Deus está preso no Kairos, que é o tempo de Deus. Por isso que às vezes nós oramos, Senhor, a fatura do cartão vem dia 5. Mas não aconteceu nada dia 5. Porque ele chega não no seu tempo, ele chega no tempo dele. Lembre-se que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Tenha ânimo na oração. Seja persistente. O Senhor não retarda a sua promessa. Verso 9. Ainda que alguns a têm por tardia. Eu já pensei muito isso. Mas não é possível que Deus não está vendo aqui. Não é possível isso. Mas o que é que eu vou fazer? Vou embora? Vou sair correndo? Vou largar a mão porque Deus não me ouviu? Vou largar a mão porque Deus não me atendeu? Não tem essa opção. Não tem essa opção. Parece que ele é tardio, mas ele é longânimo para conosco. O que é longânimo? Ele nos dá longo ânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A respostinha que todo mundo dá quando não recebe o que quer de Deus. Irmão, é que Deus sabe que se Ele te der isso, amanhã você já não vem mais no culto. É que Ele sabe que se Ele fizer isso para você, amanhã você já não ora mais. Não é que Ele está tardando, é que Ele não quer que você se perca. Não é que Ele não está te ouvindo, é que você não tem preparação, você não tem isso como um ato somente de suprir a sua necessidade. Você vai aderir àquilo. Sabe o vaso na mão do oleiro? Por que ele tem que passar pelo fogo? Para secar o barro. Vira a água, põe a terra no meio do vaso mole, só o barro, sem passar pelo fogo. O que vai acontecer, irmão? Vai virar aquela meleca toda do barro, vai juntar terra no meio, vai virar um boné velho. Mas e depois que o vaso passa pelo fogo, que ele é provado, que ele seca, aí você pode usar ele com segurança. O apóstolo Paulo tinha um espinho no corpo. E ele orava. Senhor, o espinho. Senhor, tira de mim o espinho. Qual que foi a resposta de Deus para ele? Ô Paulo, perdão, filho, vem cá, esqueci do seu espinho. Foi isso? Ô Paulo, então, meio que não vai dar para tirar agora. Mas eu tenho uma respostinha para você. Mantém. Que a minha graça te basta. Fica aí. Segura. Não solte. Caminhe, ande, pregue, evangelize. Cante louvores, vá para a igreja, plante igreja, apanhe por mim. O que aconteceu com Paulo? Guardou a carreira, foi morar nas mansões celestiais. Acabou o sofrimento de Paulo agora. Acredito eu que um homem como Paulo, estava conversando isso com minha esposa hoje cedo, ele era aquele homem
por tudo que ele sofreu, que ele apanhou dos açoites. Se fosse dessa forma, ele chegasse para pregar, ele só tirava uma parte da sua vestimenta. Já era pregação. Já era pregação. A nossa vida é assim. A mesma comparação que eu usei hoje cedo, eu vou usar agora com você. Sabe aquele filme Coração de Ferro? Daquele homem que vai para a guerra, esqueci o nome dele lá, o loiro lá. Ele tá lá. Aí no final do filme, ele tem que proteger uma casinha. Tá próximo da casinha que tinha lá os alemães, aí ele tá lá. Aí todo mundo quer ir embora. Tá ele mais uns 5 soldados com ele lá. E ele fala para aqueles homens, podem ir embora. Podem ir embora. Mas eu fico. Ele fala, tá tudo bem, gente. Pode ir. E eu não vou sair daqui. O governo não chegou para acudir eles. Ele estava sozinho. Mas o que ele tinha? Um propósito. Cumprir a ordem que foi lhe dada. E o que faz um homem e uma mulher ter esse tipo de comprometimento com a oração? As marcas. Se você vê partes antes desse filme, ele está numa casa toda destruída. E ele tira a parte de si, a parte da sua jaqueta. E as costas daquele homem toda queimada, cheia de cicatriz. Crente, ele tem que ter essa cicatriz. Ele tem que ter. Isso difere daqueles que vão golpear até o final e daqueles que vão dar um murrinho e já vai sair correndo. Isso que difere. Aqueles que olham, ai, Deus não ouviu. Ai, eu vou chorar. Ai, eu vou esmorecer. Ai, eu vou voltar. Contra aqueles, Deus não ouviu hoje, mas Ele vai ouvir amanhã. Deus não me atendeu hoje, mas Ele vai atender amanhã. Chega amanhã, Deus não me atendeu hoje, mas Ele vai atender amanhã. É quem já tem marca, irmão. Quem já tem calibre. Quem já tem calos no joelho, que sabe que a regra do jogo é essa mesmo. Deus não está preocupado com a nossa crise ansiosa para o dia de amanhã. Ai, mãe. Ele prometeu, a promessa é dele. Ainda que pareça tardia, ele ainda está sendo longânimo para conosco, não querendo que nós nos percamos. Sustente, irmão. Sustente isso. Sustente a sua oração. Mantenha a sua oração. Você só ora se Deus fizer. Aí é fácil, né? Não é mais nada que a dureza também. Você só ora se Deus responder. Continua orando mesmo sem Ele responder. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Em cada oração é um dia menos até a vinda do Senhor. Cada dia que você passa em oração é um dia menos que você fala, Senhor, se o Senhor não achar de toda essa terra, aqui o Senhor acha alguém com a mesma fé que o Senhor tem procurado. É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor terá. Alguém importunando o juiz dia e noite. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Como o salmista, Salmo de número 5, verso 3. Senhor, de manhã o Senhor ouvirá a minha voz. Aí o Senhor vê você levantando. Lá vem ele. Vem orar. Vem, o que você quer? O Senhor mesmo pediu de ontem, amém. Vamos ver isso aí já já. No outro dia está você lá de novo. Senhor, estou aqui orando de novo, me apresentando de novo para o Senhor. Isso se chama resiliência. Constância. Alguém que mantém. Alguém que desenvolveu a musculatura da oração. Quer ser um crente forte, irmão? Siga esse exemplo. Mostra ao Senhor sua fé. Mostra ao Senhor. Estou vendo nada. Estou aqui clamando. Mas que eu vou bater, eu vou bater. Até que o Senhor me responda. Lembra de Jacó? Jacó é um exemplo disso. Jacó juntou no anjo, irmão.
mas numa força, num calibre, de um jeito, fala, enquanto, ainda que o Senhor, até que o Senhor me responda, não solto. É uma mordida de pitbull, irmão. Sabe a mordida do pitbull? É essa mordida. Sua fé é assim? A sua oração é assim? Ela deve ser assim. Gruda, pega, junta nisso. Está pensando que disso depende a sua vida? Porque depende da sua vida. Gruda nisso. Enquanto o Senhor não me responder, eu não solto. Como é que ele saiu de lá? Sequelado. Mas Deus mudou o nome dele. Deus mudou o destino de Jacó. De enganador para Israel de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Que você possa se apegar a isso, irmão.